Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu acho do youtuber Felca. Se bem que eu já tinha feito um vídeo sobre isso, eu havia questionado uma possível aliança que esse youtuber poderia ter com a Rede Globo, né? Não, com a Rede Globo não, vou me retificar aqui. A aliança que ele tem com a Rede Globo já foi confirmada. Ele vai estrear um quadro no programa Fantástico, né? Mas eu havia falado no vídeo anterior, não no vídeo antes desse aqui, mas alguns vídeos antes, dizendo que aquele vídeo dele que havia bombado, né, chamado Adultização, onde ele denuncia a exploração sexual em crianças, né, e tudo mais, feitas inclusive por alguns influencers como aquele Ítalo Santos, né, que aquele vídeo tinha sido feito com uma ajuda do governo. Tanto é que não demorou muito para que alguns políticos pudessem colocar, né, aquela lei Felca, né, como projeto. Inclusive, pelo que eu havia sacado, tiveram algumas pessoas da direita que haviam aderido, né, a essa proposta, certo? Eu já havia sacado de fato que o Felca teve, né, alguma aliança com o governo justamente para fazer aquele vídeo, para ter essa repercussão aí, que foi definidora para que as minhas dúvidas, né, pudessem ser sanadas, né? E agora ele confirma ainda mais essa aliança, tendo justamente, né, feito um contrato com a Rede Globo, né, onde ele vai estrear um quadro no programa Fantástico. Se bem que, do que eu havia comentado também, do que eu havia sacado durante anos, inclusive também na época da pandemia, a Globo havia confirmado o que eu já havia sacado dela, né? A emissora, vez ou outra, ela investe em influencers, né? Eles tentaram fazer isso aí com o Whindersson Nunes, que não teve um programa no Fantástico, né? Mas havia aparecido em alguns dos programas da emissora, tipo aquele Altas Horas. Se bem que o Altas Horas ele é um dos programas da emissora os quais eles despejam, né? Essa, o que digamos assim, sanha que a emissora tem em querer pegar o que tá bombando pela internet, né? Eles pegam qualquer coisa, tipo que eles fizeram com a banda Cansei de Ser Sexy, que é uma banda de eletro rock daqui de São Paulo, né? Que teve um relativo sucesso lá fora, lá para 2006, 2007, né? Aí depois a banda, quando o faz tudo lá, o cérebro da banda, chamado Adriano Sintra, né? Apesar dele não ter sido o líder da banda, o cara era mente pensante ali. Acabou brigando com as integrantes, acabou saindo, inclusive ele era o único homem da banda, né? Certo? E aí depois eles deram um quadro pro youtuber Christian Figueiredo, lá no Fantástico também, onde ele tinha que ajudar alguns jovens a resolverem tais questões, né, e tudo mais. Esse quadro durou de 2016 a 2017, ou seja, ficou um ano no ar, certo? Aí depois eles tentaram alguma coisa em relação à atuação com aquela Rafa Kalimann. Ela estreou Uma Trama das Sete aí, ela foi intensamente criticada. Cara, eu penso assim, você pega esses influencers para ser ator, está certo que tem uma grande possibilidade de dar merda, já que o cara não tem experiência, né? Geralmente não tem experiência, cara. Se você pegar alguém como a Kéfera, que também é uma influencer, é uma youtuber, né? Ela foi um pouco melhor, já que ela já tinha no currículo uma trajetória de atriz. Agora você pega a Rafa Kalimann, cara, com certeza vai dar ruim. Vai dar ruim, né? E ainda mais uma pessoa que tem uma voz modificada pelos esteroides, cara. Você acha que vai dar o quê? Você acha que vai dar bom? Não vai dar bom, né? E tipo, essas coisas boas que a Rafa Kalimann obteve na Rede Globo, né? Pô, ela teve um programa próprio que acabou flopando, né? Quando ela acabou de sair lá do BBB 20, né? O qual ela deveria ter sido a campeã, né? Depois que o Felipe Prior saiu por conta de uma armação da Rede Globo, já que ele estava sendo acusado de estupro, né? Aqui fora. Infelizmente foi condenado sem provas, certo? O Felipe Prior foi condenado por acusações de estupro sem provas, só que ainda assim ela se ferrou, cara. Por quê? Porra, além dela não saber atuar, ela justamente teve a voz ferrada pelos esteroides, cara. E não dá pra tirar isso aí. Simplesmente não dá pra tirar. Você compara a voz da Rafa há uns 10 anos atrás, assim, e compara com hoje, como é que tá. Seria a mesma coisa de você fazer uma comparação com a voz da Nicole Balls, antes dela ter entrado na maromba, né, com a voz atual dela. Completamente diferente, cara. Ela se masculinizou pra cacete. Ah, então, bom, agora a Globo vai
investir no Felca também, né? É claro que tem aquela desconfiança de que, olha só, cara, eu acho que o público que acompanha o Felca pelo YouTube ou então em outras redes sociais não necessariamente vai acompanhar ele pela televisão, até porque com certeza, cara, eu aposto a minha mão nisso aí. Com certeza o público que acompanha o Felca não curte a Rede Globo. Se bem que não curte TV em geral, né, cara? Se você pegar pela audiência de todos os canais, né, por mais que a Globo esteja sempre superior, elas capengam pra cacete, cara. Elas capengam pra cacete. Na própria Rede Globo, você dificilmente tem algum programa ali, que geralmente é novela, né, que bate os 30 pontos de Ibope, né? E pior ainda, os que vão além dos 30 pontos. Você não consegue mais achar. A última vez a qual eu lembro de ter visto um programa que havia passado os 30 pontos foi o remake da novela Pantanal, no ano retrasado. E aí depois os sucessivos remakes, né, eles capengaram pra cacete também. E hoje em dia, 30 pontos de audiência, né, hoje a Globo faz um festão, ela comemora pra cacete. Algo que era considerado, né, talvez, né, posso estar enganado aqui, uma baixa audiência no passado, né? Certo? Mas enfim. O Felga também havia sido questionado pela internet sobre ele, a partir desse contrato que ele havia assinado com a Rede Globo, né, de ser um cara vendido, de ser um cara que estaria disposto a ser um novo Felipe Neto, né, um Felipe Neto 2.0. Mas eu acho que, tipo assim, ele até pode, né, ter essa aliança com o governo. Ele se aliou também a pessoas que não valem absolutamente nada, certo? Não estou nem falando que o Felca deveria ser da direita. Eu acho que não, cara. Eu acho que não deveria ser da direita, não. Ele é, com certeza, uma pessoa mais para a esquerda, né? Só que ele se aliou com pessoas que estão ferrando o Brasil, que é justamente a Rede Globo. Só que não quer dizer que ele necessariamente vá se tornar uma espécie de Felipe Neto 2.0, né, a ponto de estreitar os seus laços com o governo e se fixar mais como, né, uma espécie de porta-voz da esquerda. Eu acho que não, cara. Eu acho que não, até porque se você comparar as personalidades, né, o Felca, ele é um pouco mais sutil do que o Felipe Neto, né? Ele não é aquele tipo histriônico e tal. Ele é um cara um pouco mais sério, né? Só que não quer dizer que isso vai fazer com que as pessoas cessem as suas desconfianças, perante a idoneidade dele. Então, ele já cometeu um grande erro de ter se aliado com a Rede Globo, sacou? E ele não precisa disso aí também, porque o sujeito é rico. Você pega qualquer vídeo dele lá, tem 1 milhão de visualizações pra cima, né? Então ele, digamos assim, não tem nada a provar pra ninguém, né? Enquanto a sua, entre aspas, qualidade enquanto influenciador digital. Só que ele deu esse passo aí, ou seja, o cara quer dinheiro, né? Ele quer mais dinheiro, ele quer mais fama. Eu acho isso aí legítimo, certo? O cara não é uma pessoa menor de idade, ele sabe muito bem do que faz. Só que ele sempre vai ser intensamente criticado, cara. Ele já está sendo intensamente criticado a partir, né, daquele vídeo adultização. Você não acha que ele vai ser muito mais criticado agora e vai ser muito mais no futuro? Claro que sim, pô. Né? Inclusive, falando nesse vídeo adultização, né, eu havia sacado que as pessoas que haviam protagonizado aquele vídeo ali, ok, tá certo que o Ítalo Santos está preso, né? O Ítalo e o companheiro dele lá, né? Eu ia falar namorado, não, é companheiro dele. Estão presos. E eu acredito que nem irão ficar tanto tempo assim, apesar da grande repercussão da mídia, né? Mas as pessoas menores de idade, você vê que hoje elas são, ok, a Camilinha tem uns 18 anos, né, já. Elas aparentemente foram pro seio familiar de novo, né? Se bem que, cara, elas não estavam 100% do dia com o Ítalo, né? Pelo que eu havia lido, a mãe da Camilinha, Santos, se bem que esse Santos aí é tipo como se fosse uma referência ao Ítalo Santos, né? Não deve ser o sobrenome real dela, né? Ela já estava com a mãe, ela sempre esteve com a mãe e ela, digamos assim, era alugada, né, pela mãe pro Ítalo,
certo? Ela ficava a maior parte do dia com o Ítalo, tanto ela quanto outras adolescentes ali, né? E do que eu havia lido também tem uma lá chamada Daninha, né, que antes de passar pelo Ítalo, né, ela dançava em grupo de axé e tudo, né, eu acho, algo assim, certo? Isso aí sendo adolescente ainda, sendo menor de idade ainda, né? Eu não vou dizer pra você que esses aí são casos isolados, né, que ocorrem lá no Nordeste, cara, com certeza, isso aí deve ser uma de muitas outras demonstrações de exploração de menores de idade, cara. Estou falando especificamente no Nordeste, onde aparentemente, ainda mais se você igualar com o norte do Brasil, né? Aparentemente você tem pouca ação da justiça, né? Pouca ação da polícia, né? E tudo. Certo? Agora pra cá pra baixo é um pouco diferente. Mas eu sempre tive a impressão que lá no Nordeste, no Norte, mais terra de ninguém, ainda mais se você partir para os rincões, para o interior do país, certo? Mas, enfim, elas voltaram, né, entre aspas, para o seio familiar, mas os pais que haviam posto essas meninas para aluguel, eles não vão ser punidos, certo? Porque eu acredito que a mãe da Camilinha esteja livre e leve e solta. A mídia, nem os políticos, nem o próprio Felca se importaram em justamente punir esse pessoal. E por que isso está acontecendo, cara? Porque eles estão negligenciando o papel dos pais, da Camilinha, da Daninha, né, de outras pessoas aí que foram explorar, de outras adolescentes que foram exploradas pelo Felca, cara. Certo? Por que a galera tá deixando isso aí de lado? Eu não entendo isso aí, cara. Porque se não houvesse, né, o aluguel dos pais a essas crianças, certo? Nada disso ocorreria, cara. Nada disso ocorreria, né? Você até poderia falar pra mim que, olha só, cara, mas acontece que se não houvesse isso aí, nada impediria que a Camilinha não se iniciasse sexualmente precocemente, né? Ou então que isso também pudesse acontecer com a Daninha também, que inclusive, pelo que eu havia sacado, né, ela iniciou sexualmente primeiro do que a Camilinha, certo? E os pais, claro, né, deixaram esse tipo de coisa acontecer, né? Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, os pais deveriam ser punidos. Porque se não fosse eles tendo alugado os seus filhos, nada disso aconteceria, cara, como eu havia acabado de falar. Nada disso teria acontecido, né? E, enfim, vou ver um pouquinho aqui da reportagem que o Correio Brasiliense havia feito sobre esse contrato que o Felca havia assinado com a Rede Globo, né? Da internet ao fantástico, a trajetória de Felca. Felca, nome artístico de Felipe Bressonin Pereira, movimentou o cenário digital brasileiro em 25. O youtuber humorista e influenciador natural de Londrina, ele deve morar em São Paulo agora, né? Tipo aquele Orochinho lá, que é de Maringá e tá aqui em São Paulo também, né? Começou sua trajetória com vídeos de games. Cara, você pega a maior parte desses influencers aí, ainda mais os que se meteram no caso Haluca, né? Tipo o Digo, o Goulart. Esse pessoal começou também com games, né? Mas ao longo dos anos adaptou-se, né? Em 2012, né? Mas ao longo dos anos adaptou-se às tendências e ganhou destaque por ousar abordar temas sensíveis. Nesse último ano, o Felca protagonizou debates importantes, enfrentou ameaças de morte e conquistou espaço em uma das maiores vitrines da TV aberta. Ao longo de sua carreira, a Felca consolidou uma base fiel de seguidores e chamou a atenção especialmente por dar voz a discussões que normalmente permaneciam restritas aos bastidores da internet. Em 2025, a repercussão de um vídeo seu sobre a adultização de crianças levou o nome do influenciador para o centro das manchetes dos principais portais do país. Por que o vídeo sobre a adultização ganhou tanta repercussão? O conteúdo publicado em agosto de 25 rapidamente viralizou. Felca expôs de forma direta a exploração de menores em diferentes plataformas digitais,
citando casos concretos e denunciando o processo de sexualização precoce incentivados por perfis influentes. Inclusive pessoas ligadas a esses escândalos perderam perfis, influenciadores foram presos e a discussão tomou conta das redes sociais. Mas o Felca não havia sido o primeiro a denunciar esse esquema, a denunciar o Ítalo Santos. A Antônia Fontenelle, que é mais famosa do que ele, havia feito isso, mas o pessoal havia dito, né? O pessoal mostrou também que ela não havia sido levada a sério porque em pouco tempo ela fez um vídeo chamando, cara, eu não sei se era especificamente uma pessoa ou a região nordeste, né, de Paraíbas. Não sei se eu não sei se foi por votarem mal e tudo, né? Então ela foi taxada de xenófoba e isso aí inclusive foi para a justiça, né? Mas pô, a Antônia Fontenelle, ela mesma é uma Paraíba, entre aspas, porque pô, ela é piauiense. Ela é piauiense. Mas, enfim, eu acho que dá pra você colocar isso aí na conta, né? De uma série de boicotes que a própria Antônia anda sofrendo, né? Pelo establishment. Você pega aquele processo que ela sofreu pela Clara Castanho, né? Por ela supostamente ter citado que ela estava grávida de um diretor da... Não, um diretor não. Ela citou o nome dela naquele caso, né, que a Clara havia doado, né, o seu filho para adoção, que ela havia sido abusada, sendo que isso aí não havia acontecido mesmo. E a Antônia nem havia citado o nome da Clara, mas mesmo assim ela tomou o processo, acabou sendo condenada. Ou seja, tem uma espécie de boicote aí feito por alguns artistas, pelo Beautiful People, pra cima da Antônia Fontenelle, cara. Isso é um fato. E até a influenciadora Raluca havia denunciado o Ítalo Santos, cara. Só que também é aquele negócio, né, cara? Você pega que por um lado a Raluca, ela havia feito de fato isso, mas por outro ela fazia vídeos no TikTok, né, meio que emulando uma criança sendo sensualizada, né? Ela fazia isso aí. É só você pegar os diversos vídeos dela dançando, vestida como uma lolita, certo? Ok, mas ela fez isso aí para atrair Pedro, né, e tudo mais. Cara, não necessariamente só isso aí não. Ela fez diversos vídeos, né, dessa forma aí, né, para chamar a atenção no geral, né, para ganhar dinheiro, né, e tudo mais. Mas enfim, vamos ver aqui onde eu estava. Inclusive, o vídeo atingiu a marca de 48 milhões de visualizações em 2 semanas e provocou mudanças concretas, né? Além das denúncias, trouxe à tona a omissão das próprias redes sociais, que, segundo o Felca, permite a circulação e engajamento desses conteúdos. Instituições como o Ministério Público e o Poder Legislativo reagiram. Surgiram mais de 30 projetos de lei no Congresso, muitos batizados de Lei Felca, para endurecer o combate à exploração sexual de menores online. Cara, já existem leis, inclusive no ECA, né, que abordam justamente essa questão aí, cara. Mas o pessoal quer aparecer, inclusive a galera da direita que não sei se necessariamente o pessoal da direita entrou nessa aí, né? Mas alguns políticos entraram, né, nesse negócio aí de lei Felca, sendo que, vou repetir aqui o que eu já havia dito há segundos atrás. Existem leis no ECA, né, que já garantem a seguridade, né, da criança contra essas questões aí de exploração sexual, exploração infantil e tudo mais. Sacou? Tem isso aí, mas o pessoal quer aparecer, eles querem fazer uma nova lei para suplantar a antiga, inclusive creio eu que isso aí, né, seja normal. É tipo a Amanda Vettorazzo, que é do MBL, tendo sido porta-voz daquela tal da PL da lei anti-Oruan. Sendo que você já tem leis que resguardam a pessoa aquele tipo de situação, cara. De que o artista ele não pode utilizar o dinheiro público para fazer apologia ao crime nas suas canções. Você já tem lei contra isso aí, cara. Pelo que eu lembro, você tem. Pelo que eu lembro, tô tentando pegar assim de colo, certo? Mas aí tá, voltando aqui. O pessoal só quer aparecer mesmo. Só quer aparecer mesmo.
Quais as consequências para a Felca após a exposição dos casos? Aliás, a repercussão não ficou apenas no campo virtual. Logo após o vídeo, o Felca passou a circular com escolta privada e carro blindado, informando que recebeu ameaças em redes sociais. Em agosto, autoridades conseguiram prender um suspeito de ameaçá-lo, envolvido na venda de conteúdos explícitos com crianças. Eu lembro desse caso aí. O sujeito foi burro o suficiente, não que eu apoie a porcaria que ele fazia, né? Claro que não. Mas ele foi burro o suficiente para se mostrar em vídeo ameaçando o Felca, rapidamente havia sido preso. Se bem que essa aí foi uma demonstração de que você não precisa regular as redes sociais, né? E falo isso aí porque justamente o vídeo do Felca, a adultização, havia sido utilizado para o governo também reforçar a sua ideia de regulamentar as redes sociais, cara. Porque antes desse vídeo aí, você já tinha a proposta, né? Certo? Mas ela havia perdido força. Aí, justamente com esse vídeo, acabou reacendendo, né, esse desejo do governo, né, de querer regulamentar as redes sociais. Inclusive, eu estou lembrado que ontem foi quinta-feira, deixa eu ver aqui, foi dia 16 de outubro, né? Eu vi algumas notícias lá no X, tá certo que de vez em quando você tem alguma notícia falsa ali, né? Inclusive vinda de gente da direita, né? Falando que estão querendo aprovar aí uma espécie de login, né? Eu acho que o termo certo seria Logan, mas tudo bem. Um login, né, de leitura online para você poder entrar em qualquer rede social. Estão querendo aprovar isso aí. Isso também me fez lembrar daquela ex-BBB que inclusive ganhou, né, a edição 21, aquela pessoa escrota pra cacete, mas eu comeria, né, chamada Juliette, né? Ela falou isso aí foi quando o Xandeca, nosso querido ditador careca, havia bloqueado o X, né? Ela havia feito um vídeo falando que finalmente a gente vai ter um pouquinho de paz. Aí depois ela sugeriu, que o X pudesse ter um Logan, né, com leitura facial. É mole isso aí? É mole isso aí? Já não bastou ter feito o L, e ela havia assumido isso, certo? Aí meteu essa aí pra todo mundo. É uma vagabunda mesmo. E o pior, você saca que se isso realmente for feito, né, a cambada de fakes, a cambada de perfis sem foto que entram lá no X diariamente, cara, vão debandar de lá. Não dá pra contabilizar, mas tem o quê? Milhões de perfis, certo? Onde as pessoas não colocam foto, onde são o quê? Elas substituem por foto de anime, por foto de qualquer outra coisa que não seja a lata delas, né? Não tô achando isso aí incorreto. O pessoal pode fazer isso aí à vontade, né? Eu não vejo nenhum problema com isso, né? Mas se esse tipo de lei aí for aprovada, cara, essa galera vai demandar, vai cair fora, né? Aí o X ele vai ficar igual aquele Blue Sky, aquela porcaria ali esquerdista. Mas voltando aqui. Aqui. Peraí. Tá. O influenciador também partiu para a defesa judicial, protocolando mais de 200 ações por difamação em plataformas digitais. Cara, você sendo uma pessoa pública, já deve preparar o seu rabo para receber críticas, cara. Para receber inclusive difamações, calúnias, sacou? Mas é diferente, né, de falarem que o Felca é um FDP e tudo mais, né, para alguém te ameaçar de morte, tipo o que aconteceu com o Nicolas Ferreira. É diferente, certo? Mas de qualquer forma, né, dá para incluir também o fato de que o Nicolas é uma pessoa pública, então vai rolar também a ameaça de morte. Porém, ele não é obrigado a aceitá-las, né? Se ele quiser, ele pode entrar na justiça. Mas cadê o princípio da liberdade? Cara, liberdade de expressão, conceito, não é você deixar que a pessoa fale o que quiser, certo? E você não faça nada, fique de braços cruzados. Não. E inclusive ninguém está censurando as pessoas de fazerem isso aí. Mas se o cara quiser, ele pode ir para cima.
Esse é o conceito de liberdade de expressão. Eu havia feito um vídeo recente falando sobre isso, apesar de que ninguém vê meus vídeos, né? Mas enfim, voltando aqui. Ao expor nomes e explicar o funcionamento do algoritmo P, termo cunhado pelo próprio Felca para descrever o mecanismo que favorece esses conteúdos, ele impulsionou investigações que já estavam em curso, né? Porque, né, o pessoal resolveu pegar a rebarba do sucesso, né? E ampliou o debate sobre a responsabilidade das plataformas tecnológicas. O impacto como se todo mundo tivesse que ser tratado como criança, né? O impacto do vídeo se refletiu em decisões judiciais, ações do MP e novas discussões sobre as normas de publicidade e monetização envolvendo menor de idade. Inclusive isso aí prejudicou uma velha youtuber aí chamada Bel para Meninas, né? Ela havia feito um vídeo chorando, né, e tudo. É complicado, cara. Felca no Fantástico, o que esperar do novo quadro? Ainda em 25, a trajetória do influenciador ganhou novo capítulo com o anúncio de um quadro fixo no Fantástico. No espaço, Felca irá abordar temas como autoestima, a qual eu acho que ele não tenha, relações interpessoais, também eu acho que ele não tenha uma expertise nisso aí, né? Uma pessoa meio down, eu já havia sacado isso aí com poucos vídeos dele, né? Bullying, o cara deve ter sido bullyingado na infância também. E, porra, você só pega o perfil físico dele, cara grandão, certo? Meio efeminado. Eu acho que pode ter sido zoado na infância, assim. E questões emocionais ligadas ao ambiente digital. A proposta visa ampliar o alcance dessas discussões, levando-as a milhões de brasileiros que acompanham o programa semanal da Rede Globo. Segundo a direção do programa, a escolha de Felca para comandar o quadro partiu de sua capacidade de dialogar com diferentes públicos, especialmente os mais jovens. Bom, o público dele é inteiramente jovem, né, não? Eu acho que sim, cara. Não chega a ser do nível de um Felipe Neto, que lida mais com crianças mesmo, né? Mas é um público jovem, ainda assim. Né? E da experiência em traduzir debates espinhosos em linguagem acessível. Esse convite, além de coroar o trabalho do youtuber, reflete reconhecimento pelo papel desempenhado em questões de relevância social, tornando-o ainda mais influente na construção de políticas e debates públicos. A abordagem criativa na denúncia de problemas sociais, envolvimento direto em mudanças legislativas, combate à exploração de menores na internet, resistência diante de ameaças e difamações. Como Felca, cara, essa matéria aqui foi feita para engrandecer o cara. Como o Felca se tornou referência em denúncias digitais. Felca aproveitou sua visibilidade para tratar de temas como exploração infantil, ludopatia e saúde mental. Em 25, a Associação Brasileira de Psiquiatria nomeou o parceiro nacional da saúde mental. De novo, gente pegando a rebarba do sucesso dele, cara. Isso aqui foi um exagero do cacete, parceiro. E ainda mais se pegarem o passado do Felca, as controvérsias dele, rapidamente eles mudariam de ideia, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Reconhecendo sua atuação no combate ao preconceito e à desinformação. No início do ano ele já havia recusado contratos milionários com casas de apostas, alertando para os riscos da dependência em jogos online. Ele havia falado um pouquinho sobre isso aí, quando ele fez um vídeo rebatendo aquela Bianquinha 182. Bianquinha essa que... Cara, isso foi em um programa estilo podcast chamado Redcast, né, onde ela era contratada de lá, né? Ela e outra menina lá haviam criticado o Felca pra cacete lá, certo? Inclusive envolveram no papo a assessora dele, né? Falaram sobre ela. Aí o Felca fez um vídeo detonando a Bianquinha, cara. Certo? Detonou ela e a Bianquinha, ela fez uns 3 vídeos, um deles pedindo desculpas, né, e tudo mais. Ela tava desesperada, né? Aconteceu isso aí, mas não adiantou absolutamente nada, cara. Ela ficou queimadíssima, certo? Ela ficou queimada pra cacete. Aí tá. Ok. Aliás, a sua postura didática é acompanhada de ações práticas como a doação do dinheiro arrecadado
com lives e denúncias contundentes sobre influenciadores e tendências nocivas. Esses movimentos, inclusive, fortaleceram seu papel como agente de transformação, conquistando respeito de autoridades. O pessoal só tá pegando na onda do sucesso do cara. Organizações civis e parte significativa do público. 1. Encarou diretamente temas polêmicos. 2. Colaborou com autoridades e entidades de proteção à infância. 3. Transformou debates em iniciativas legislativas e judiciais. 4. Conquistou espaço em veículos de grande audiência. Felca segue impactando não só a internet, mas debates nacionais sobre bem-estar, ética e responsabilidade digital. Assim demonstrando que o papel do influenciador vai muito além da produção de entretenimento. Mas isso aí não quer dizer que o sujeito ele vai ser... Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Isso aí não quer dizer que o sujeito vá ser engrandecido também na Rede Globo, cara. Ele vai pegar a mesma trajetória do Christian Figueiredo. Vai ficar um aninho ali com o seu quadro e pronto, acabou, cara. Vai pegar justamente aquele aproveitamento de que ele tem, de que o cara tem com o público jovem e pronto. Depois ele vai ser descartado. Ou tu acha que ele vai evoluir para outra coisa na emissora? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Agora na sua vida pessoal, talvez, né, ele saia dessa aí sendo candidato a algum carguinho político aí. Eu também não vejo problema com isso. Ele tem todo o direito de querer ser um vereador, um deputado, certo? Mas enfim, o sujeito aparentemente é da esquerda, certo? Aparentemente é da esquerda. E essa aliança com o governo tá certo que você tem gente aí que, sendo da direita, sendo da esquerda, é aproveitadora, certo? A pessoa mesmo sendo rica, ela quer expandir os seus horizontes. Eu também não vejo problema com isso, certo? Mas, tipo assim, ao meu ver, ele tá pronto para ser uma espécie de Felipe Neto 2.0 mesmo. Eu não creio que isso aí será exatamente danoso pro pessoal da direita, né? Pro pessoal conservador, certo? Mas ele tá seguindo aí essa trajetória, cara. Tá seguindo essa trajetória aí. Enquanto isso, na internet, ele tá sendo chamado de mercenário, tá sendo chamado justamente de Felipe Neto 2.0. Ele vai ter que aguentar esse tipo de coisa aí, cara. Ele vai ter que aguentar. E antes de terminar o vídeo, eu queria passar para vocês aqui algo qual eu havia visto lá no Facebook, né, envolvendo o Ítalo Santos. Olha só. Aqui. Inclusive, o perfil do Ítalo lá no Facebook, ele continua sendo atualizado, hein? Ele continua sendo atualizado. É claro que tem gente fazendo isso aí pelo cara, né? Ele não tava sozinho. Aí você pega essa imagem aqui feita por inteligência artificial. Ó, Maria Valentina. Nossa, chorei com essa foto. Não vejo a hora disso acontecer. Essa foto deu um ar de paz e felicidade tão grande. Aí, ó. Também chorei achando que fosse verdade. O cara chegou a chorar, parceiro. Eu também, se acredita? Lá ele. O que o João havia falado pro sujeito aqui. Tu é? O Fiore... Não, isso aqui é uma mulher, pô. Fiore. Não sei como tem pessoas que acham normal a vida que ele levava com esses adolescentes. Pois é. Sim, tomara que não saia nunca mais. Na verdade tem doido pra tudo. Muitas pessoas acham bonita essa... Sim. O que eu havia escrito aqui. Bando de vermes também. Aqui, olha o nome da garota, cara, que é bonitinha até, né? Altaline, e com 2 L, hein? Altaline Silva. Bonito de se ver os dois juntos. Ela parece ser filha mesmo. Aqui, Marcos. Filha. Sim, inclusive na foto aí, né? Tá o Ítalo e supostamente a Camilinha, né? Ao que o Marcos havia comentado pra ela. Filha, kkk. O irmão dele, né? O irmão do Ítalo engravidou ela, né? Engravidou a Camilinha. Acho que vocês souberam aí que eles
Ficaram repercutindo aí que a Camilinha estava grávida, e tudo aí depois ela acabou perdendo um bebê. Eu acho que isso aí era armado, cara. Não havia acontecido isso aí, eu acho, né? O pai deu a filha pro tio, então. É filha do pedófilo. O cara só queria likes mostrando o corpo da menina. Agora que ela fez 18, ele ia até exibir OnlyFans dela. Certeza, sim. Com certeza o Ítalo faria isso aí, cara. O que a Tamires olhou. Cara, aí pra você ver como é que é compreensível quando os caras mais masculinistas, né, falam que mulher não deveria votar. Aqui, ó. Não vejo a hora desse dia chegar. É emoção demais, cara. Aqui, o Franciel de Silva, né? Esperando o vagabundo sair da prisão, né? Pra continuar o que ele fazia. O que fazia, ele nunca vai sair de lá. Acho que vai sair sim, cara. Eu tenho fé em Deus que esse coisa ruim não sai de lá pelos próximos 50. Não vai sair, cara. Ele não vai. Cara, ele não vai permanecer tanto. Cara, ele não vai permanecer tanto tempo assim, não. Se nem o Lula permaneceu tanto tempo na cadeia, cara, eu não vejo a hora dele ser julgado e passar anos na cadeia. Quem defende esse tipo de gente são todos iguais a ele. Não ligo pra... O quê? O que a Tamires havia escrito aqui? Não ligo pra improcuência. O que ela quis falar aqui, hein? O que seria improcuência? De vocês, pode falar o que quiser. Amo ele sim e nada vai mudar a minha opinião. Cara, se fosse minha filha, mano. Se fosse minha filha, cara, o cinto iria cantar bonito, cara. Na boa. Na boa. Deus abençoe. O que a Ana Gomes Silva aqui tem. Deus abençoe vocês. Estou com saudades. Aqui. O que o Gilson havia escrito. Leve ele para a sua casa, aí vai aliciar seus filhos. Pô. O que a Dida Silva havia escrito. Eu acho que é homem, né? Dida, não sei. Acho engraçado que rua não tá sendo diferente. Quantas crianças não manda quase pelada? Não, vou traduzir aqui. Acho engraçado. Na rua não tá sendo diferente. Quantas crianças não andam quase peladas se prostituindo? Ninguém olha isso, mas no caso do Ítalo, todo mundo só sabe julgar. Vamos ver se a família... Vamos ver se a família são perfeitas. Falar dos outros é fácil, difícil é olhar a própria vida deles. Mas o Ítalo era pessoa pública, cara. Além de pessoa pública, ele tava explorando as adolescentes lá. Tu acha que tem que necessariamente olhar pra minha família pra poder julgar? Você vê que a família da maior parte das pessoas que estavam julgando o Ítalo, não tinham essas questões de expor, não tinham essas questões de não tinham essas questões de exploração sexual, cara, de criança, como o Ítalo estava fazendo, pô. A Carla Santos. Carla não, isso aqui é um homem, eu acho que é o filho dela, né? Ítalo Santos, chorei quando vi ele. Pô, Ítalo Santos, chorei quando eu vi essa foto. Ele vai sim, sai em nome de Jesus. Ana Paula. É uma senhora já, né? Já deve ter uns 48 anos. Queria muito que fosse verdade. Aqui, que a Evelyn havia escrito em resposta. Se ele pegasse alguém de 14 anos da tua família e mandasse gravar pornô pra vender os conteúdos lá na Europa, tu iria gostar disso? Deus me perdoe. Às vezes esse cara tem que ir pro inferno, ele e os que apoiam ele, sabendo das horroridades dele. Que a Ana Paula havia falado, né, de pura covardia. Só quem deve julgar ele é Deus e mais ninguém, ok? O que o André, Ana Paula, vai lá fazer uma visita pra ele. Tem certa coisa que nem vale a pena responder. O que a Elisa... Cara, tu pega que é só mulher, cara. É só mulher falando bem do Ítalo, dizendo que ele tem que sair da cadeia, parceiro.
Só mulher, cara. Ó, vai dar tudo certo. Você fez muito Erotides Cordeiro, né? E essa mulher tem filho, hein? O que eu faço? Peraí. Só Deus, vida. Tão linda essa foto. Ô, caramba. Ó, não é possível que exista gente tão desocupada ao ponto disso. Que a Jean Mendes havia escrito, né? O Mário. Sociedade passa pano pra esse tipo de sujeito. O que o Pedro Costa. Ele tomou foi um boi, eu não sei que gíria seria essa. Que se fosse em cana 20 anos atrás ele tava fudido. Não vejo a hora desse dia não chegar. Vai dar tudo errado. Que é a Andressa. Saudade da turma. Que a Estela havia escrito aqui. Camilinha e Renatinha são as únicas que gostam do Ítalo de verdade. Achei que ele já tinha morrido. Chorar pela volta de Jesus ninguém quer, né? Ai, que dó, quem chorou, vire homem, cabra velho. Rapaz. Aqui o que a Natália Silva havia escrito. Vocês não pensam que amanhã ele é ser humano, ele errou, mas ele está cumprindo as coisas dele lá dentro. Ninguém pode julgar, quem pode julgar é só Deus. Aqui o Alessandro Silva. Um monte de gente aqui nos comentários que tem filhos defendendo um pedófilo no presídio. Ainda tem um lugar para ele e para vocês que defendendo o pedófilo. Que aquilo aqui é uma mulher bonitinha, inclusive. Eu também não vejo a hora, a saudade da turma. Os caras, eles repetem a mesma cantilena, cara. Aqui, o que é a Tamara Tata. Acho que é Tamara Tatá. Não sei como existem pessoas podres que acham que são deuses para julgar um ser humano como se nunca errou. Meu Deus, povo sem amor e sem caráter só gosta de julgar, aponta o dedo, vai lavar aponta o dedo, vai lavar uma louça, cuida da casa do marido, fica aqui falando bosta, tudo desculpado, não gosta, passa, não fica respondendo merda. Tem que ficar muito tempo preso esse safado. Aqui o que a Joyce Araújo Fernandes, né? Infelizmente a felicidade dos outros incomoda quem é infeliz. Volta Camilinha e Hitaru. Pô, Ítalo virou japonês agora? Hitaru. Aqui o que a Evelyn havia respondido. Se ele pegasse alguém de 14 anos da sua família e mandasse gravar pornô pra vender os... ela falou a mesmíssima coisa. O pessoal tem preguiça de... Se bem que o que ela falou tá certinho mesmo. Então é isso, pessoal. Ele sofrendo assim lá na cadeia. Ele sofrendo assim lá na cadeia. Caramba. Ele não vai não. Não vai não. Ele não vai não. Aquele meme lá. Ele não vai não. Aqui. Que a Loba Priscila Santos. Só gente com QI baixo nascido em lugar com baixo IDH após esse cara sair da cadeia. Eu não conhecia o Ítalo, eu seguia o Felca. Depois que vi esses vídeos fiquei chocada. Tem um homem aqui defendendo o Ítalo, né? Que obviamente é um viado, né? Aparentemente. Saudades do Ítalo, ele não é nada disso que os povos pensam, ele não obriga ninguém a fazer isso,
que os outros, pô, mas ele alicia com dinheiro, pô. Ele dá dinheiro, ele dava dinheiro pra mãe da Camila, né, pra ela ser alugada por ele, pô. Você acha que a mãe fazia isso aí sem embolsar alguma coisa? Porra, tem que ser muito inocente, né? Ele não obriga ninguém a fazer isso que os outros falam, puxa, Deus vai te tirar daí, Ítalo. Que o Iago Henrique Souza Santos. Aí tem gente que são chata, né? Engraçado. Eu vejo mãe vendendo a filha pelo copo de cerveja, vejo um pai vendendo a filha por um frasco de pó. Agora tem que adoro ver o mal de uma pessoa, mas na ver os... Então é isso, pessoal. Eu acredito que o Felca ele vai ter uma trajetória um pouco mais sutil que a do Felipe Neto, né? Inclusive eu lembro quando falaram aí pela internet, isso aí foi na semana passada, né? De que apesar do Felipe Neto tá lá, não agora porque ele saiu, né? Ele tava lá nas costas, pera, deixa eu passar o helicóptero aqui. Pronto. Aí, pô, pronto. Aí, poxa, cara. Aí tu acha que o Felipe Neto, só porque o cara tava mancomunado com o governo Lula, você acha que o Lula gostava dele? Você acha que a Janja gostava dele? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Inclusive, né, o definidor para esse tipo de ideia foi porque o Felipe Neto, no passado, ele detonou o Lula, cara. Ele detonava o Lula, né? Inclusive, naquela época, as pessoas achavam que ele era da direita também, né? Quando ele fazia aquele quadro, o Não Faz Sentido, né, do seu canal. Mas então é isso, pessoal. Eu acredito que o Felca ele vai ter... e lá no X tá rolando uma notícia falsa falando que ele perdeu não sei quantos mil seguidores, não sei quantos milhões de seguidores, porque tem esse contrato aí com a Globo, né? Mas, se bem que o Grok, ele erra pra cacete também, né? Não dá pra você confiar 100% no que essa inteligência facial fala, né? Mas ele havia dito que isso não havia acontecido, cara. Isso não procede. Isso não procede. Mas enfim.